será que já tá valendo a pena investir no varejo brasileiro? E a Trackfield tá mostrando isso pra gente. Senta e vamos trocar ideia sobre isso. Fala pessoal, aqui na Fernando Pelgás, sou economista do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, já sabe, né? Investidor topo, deixa aquele like maroto na confiança, vai vir conteúdo porrada daqui pra frente. Se você não é investidor topo, guarda aquele like, guarda a inscrição, porque quando você aprender alguma coisa nova, você vem aqui e ajuda o conteúdo. Porque like mal dado alimenta algoritmo ruim, né? Então quando você aprender uma coisa boa, você sabe que vai vir conteúdo porrada, né? Você vai vir conteúdo porrada aí quando você aprender, já deixa o like para alimentar o algoritmo de uma forma boa, né? Porque aqui a gente só vai te entregar o melhor, a nata do conteúdo de investimento. Então vamos falar sobre a Trackfield hoje. A Trackfield é uma varejista de vestuário esportivo, né? Então a gente já falou algumas vezes sobre a Trackfield, tem até vídeo dela aqui no canal, ó. Se a gente pesquisar aqui, ó, TFCO4, a gente tem aqui há um ano atrás, basicamente, ó. Eu até comentei, né? Excelente ano, provando que o varejo pode ser um bom investimento. Eu havia até colocado na legenda aqui, ó, a descrição, né? Excelente ano para a Trackfield, que vem dando aula de como se posicionar e ter ótimos resultados no varejo, né? Há um ano atrás eu falava isso para cá, a gente parar para ver aqui, né, as cotações da Trackfield, lá em abril para cá, basicamente, a gente está falando ali que a empresa subiu por volta de 18% de lá para cá. Mas se você comprou a Trackfield, você estudou depois dali e fez aportes regularmente, quem até comprou em janeiro desse ano já vai 50% de lucro. E a Trackfield continua numa boa trajetória de crescimento, como a gente pode ver principalmente nas últimas semanas. Mas fica a grande pergunta, né? A que se deve esse retorno que a Trackfield está tendo? Aí a gente vai analisar o balanço da empresa, vamos olhar um pouquinho nos resultados para ver o que está acontecendo, né? O que está motivando a Trackfield a entregar esse resultado. Mas já adianto aqui de antemão, se a gente fizer uma comparação, ó, receita subindo 30%, EBITDA bem expressivo, subindo 40%, EBIT subindo 47% e lucro, pelo amor de Deus, ali subindo mais 35%. Então assim, a empresa trabalhando com mais de 16%, vem aumentando suas linhas de receita. Quando a gente olha o endividamento ali, ó, vamos pegar, basicamente a gente tem uma dívida líquida EBITDA de 0,45, uma dívida líquida EBITDA bem baixa até, e 100% da dívida ali é de arrendamento, então basicamente a empresa não tem dívida, tá? Então a empresa opera sem dívida, porque essa dívida vem toda do aluguel das lojas, então bem tranquila. Quando a gente olha a geração de caixa da empresa, e aí a gente olha a geração de caixa trimestral. Foi melhor, 28% melhor, sobrando caixa, investindo em CAPEX. Cara, uma máquina assim, né? Por aqui, olhando esse resultado aqui por alto, Trackfield tá voando, tá? Voando. Então vamos olhar um pouquinho no resultado dela, né? O release aqui do primeiro TRI 25 para a gente olhar o que é que tem, né? Vamos lá, Sell Out Same Store apresentou crescimento recorde. Cara, um crescimento de Sell Out de venda para o consumidor de 33% e Same Store Sales de 24%. Cara, 24% de crescimento de mesmas lojas é forte, tá? É forte. E as lojas reformadas crescendo 48% no ano a ano. Cara, que crescimento da Trackfield, hein? Bizarro. Venda do e-commerce representa 11,4% no trimestre e cresceu 38%. Então o e-commerce também está virando um fator bem chave para a Netflix. Vitrine infinita conectando 329 lojas ao final do trimestre. Venda representando 9%, beleza? Captado digitalmente, inaugurou 4 franquias, totalizando 402 lojas no final do período. Afinal, um dos negócios da Trackfield também é o crescimento, a expansão. Foram inaugurados no novo formato, unidade existente, reformadas 6 franquias e uma loja própria, né? Então, isso aqui já deu para perceber que essas reformas fazem com que cresçam ali 48%, né? Trackfield Sports avançando, mais de 850 eventos, né? O pessoal muitas vezes fala mal desse TF Sports, né? Ah, tá gastando dinheiro e tal. Cara, isso aqui é promoção de marca, a empresa tem que se vender. A empresa patrocina evento e isso aqui vende, né? Não tem o que dizer, você está vendendo a própria marca, tem que fazer isso aqui, né? Atrai 107 mil basicamente inscritos, pô. Então o que acontece? E a plataforma com quase 1 milhão de inscritos e 8,3 mil treinadores cadastrados. Isso faz com que, cara, mais gente conheça a marca, mais gente se inscreva nos eventos e mais gente venha consumir mais da marca. Quem não ouvia sobre a marca agora conhece. Então assim, é uma medida de crescimento muito legal, tá? Eu particularmente acho que é muito importante a gente ter um crescimento dessa forma. Aí a gente tem, ó, as vendas do TFC, Food and Market, que é basicamente uma parte de alimentação que eles têm dentro da própria loja, cresceu 57%, beleza? E 26% em comparação no Same Store Sales, mesmas lojas, muito bom. O número de clientes atendidos aumentou 31%, forte aderência à operação do mercado de alimentação e suplementação. A suplementação está virando cada vez um nicho mais forte, né? E aí o NPS atingiu 78 pontos, um patamar elevado. Então, beleza. Números excelentes por aqui que a gente está vendo da empresa, né? Então vamos lá. Receita alcançou 208 milhões, como a gente já havia visto, um crescimento de 31% em comparação ao primeiro TRI. Destaque para o crescimento de 38% na receita de royalties, né?
legal, isso aqui é importante, e 33 na venda de rede própria. Então, Pedro, o que é royalties? A cada venda que uma franqueada faz, parte da receita da venda vai para a track field, né? Então, por isso que as expansões é algo muito importante para a empresa, que a empresa que vai expandindo, vai tendo mais franqueado, a receita ali de royalties tende a aumentar, tá? Então, isso aqui é algo bem legal. Modelo bem consistente disso aqui é a McDonald's, tá? Se você não conhece o que é a McDonald's, vale a pena você estudar. Mas, enfim, mais uma marca histórica de crescimento, a companhia foi EBITDA ajustado consolidado, 54 milhões, um crescimento de 47%, beleza? Geração de caixa de 59 milhões, cresceu 27%, beleza? Encerramos mais um período sem endividamento. Pedro, por que sem endividamento? Porque 100% é leasing, a gente viu lá, né? Reforçando a solidez do modelo de negócio. Perfeito, tá? Mensagem da administração, vamos ver o que é importante aqui. Bem-estar, plena expansão, busca de qualidade, blá, 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 track field inserido no contexto, 2025 um crescimento recorde de sell out, que é venda ao consumidor, same store sales, que é venda na mesma loja, e EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa, em que manteve um desempenho sólido, mais indicador, aqui a gente já viu, né, esses 33%, leva a nossa rentabilidade do EBITDA, isso que a gente já viu, ganhando de margem de 2,9 percentual, beleza, e margem líquida também, 0,8, por uma combinação de fatores, ó. Forte desempenho das lojas reformadas, legal, então a gente já viu que reformar a loja é algo que está sendo bem positivo para a empresa, crescimento de loja própria, loja franqueada, expansão da rede física, adicionaram 41 novas lojas nos últimos 12 meses, como eu disse, crescimento e abertura de loja é muito importante para a track field, melhor abastecimento, fluxo de cliente, pelo evento promovido, eu falei isso aqui, de evento impulsiona de fato novos clientes, bom desempenho durante a venda do verão, excelente aceitação, porque também tem final de ano, né? Essa parte aqui de dezembro, janeiro, fevereiro, ainda é verão, né? Acaba que ajuda muito, né? Verão é verão, né? A galera gosta, né? Então vende bastante. Nova coleção de inverno lançando em março, maior volume de peça vendida, reforçando a consistência da trajetória, né? Beleza. E digital serviu como importante valor de crescimento no e-commerce, registrando nota de 38%, modalidade omnicanal, né? Omnichannel, né? Você compra pega em outro lugar, pega na loja, recebe em casa, isso aqui é interessante também. Foi gerado via Ship from Store, que é envio da loja mais próxima, reforçando da loja física como ponto de distribuição. Como é que funciona isso? Você pode basicamente comprar no aplicativo, então você compra no aplicativo, em vez dela mandar, vamos dizer aqui que eu estou em Maceió, tá? E aí se eu compro no aplicativo e fosse uma loja sem esse Ship from Store, o centro de distribuição da Trackfield é em São Paulo. Então a empresa vai ter que mandar lá de São Paulo para entregar aqui, vai demorar e tal. E se você tem uma loja próxima a mim e tem esse estoque daquela peça, ele faz um Ship from Store. Ele envia da própria loja que está aqui em Maceió já. Então a entrega, é muito mais rápida. Isso aqui é algo muito bom que todo cliente gosta de receber as coisas mais rápidas, tá? Então isso aqui é legal. Venda por vitrine infinita, loja no período, sell-out captação digital. Já as vendas influenciadas como foco na conversão no WhatsApp cresceu 32%. Responderam por 33% do sell-out da companhia. Cara, a venda de WhatsApp é um negócio que cresce bastante, né? Que ajuda bastante e faz com que o cliente se lembre, né? Eu mesmo falo porque eu consumo algumas peças da Trackfield. Algumas das compras que eu fiz 2 compras esse ano na Trackfield. As 2 foram porque a parte comercial, né? Eu recebi mensagem da vendedora no meu WhatsApp, né? Pô, estamos em promoção aqui, temos desconto na loja, esse mês é seu aniversário. Então, se eu acho que não fosse isso, eu acho que eu não teria comprado, né? Então, isso tem um papel importante, né? Falo que eu sou estatística aqui nesse negócio também, né? Beleza. Vínculo com os clientes, evento de experiência, DevSpots, consolidando como importante a alavanca, ecossistema, 854 eventos no primeiro tri, é muita coisa, né? Mais de 100 mil inscritos, aumenta o fluxo de loja, venda de engajamento, NPS, já viu inscritos cadastrados, TFO, Marketplace, Universo Wellness, encerramos o trimestre com 20 parceiros, beleza? Vende produto da Trackfield em outros lugares, né? Na verdade, outros produtos vendem na Trackfield, no Marketplace da Trackfield, né? No primeiro trimestre de 2025, inauguramos 4 novas franquias, 402 lojas, 349 franquias, bem mais do que a unidade própria, tá? E dessas aí, 53, 13 outlet, tá? Todas as aberturas já saiu o conceito da loja Experience, que é aquele negócio que traz basicamente o visual melhor, tem a parte de comida, suplementação, alimentação, que a gente viu que tá dando mais resultado, né? Encerramos confiante na consistência da estratégia, implementação do referente do negócio, segue trabalhando com foco em eficiência, inovação e excelência, experiência do cliente. Tá, beleza, enfim, vamos passar que a gente já viu isso aqui. Vamos lá para os indicadores da Trackfield, né? Resultado. Então a gente vê ali que a receita cresceu 31%, lucro bruto 36%, ganho de margem de 2%, mesmo muito bom. EBITDA cresceu 41%,
31% e EBITDA ajustado 47%, né? Então, crescimento muito forte, mais 3 pontos percentuais de margem. Isso aqui no varejo conta muito, cara. Varejo é um negócio de margem apertada e basicamente a empresa ali com 25%, né, de margem EBITDA e margem de 16% é algo muito bom. Ela tem um poder de precificação excelente, a Track Fury, tá? 16% é ótimo, tá? O lucro líquido cresceu 31%, bem tranquilo, e o ajustado cresceu 37%. Então, ótimo resultado e um caixa líquido ali de 50, né, milhões de reais, tá? Então, bom resultado ali, sem muitas ressalvas aqui para a empresa, né? E aí, os operacionais, a gente tem que as lojas aumentaram 11% na comparação a ano, loja própria 10%, franquia aumentou 10% também, um crescimento de 10% de loja ali, beleza? Ticket médio aumentou, isso aqui é bem importante, né? O ticket médio da empresa aumentou, que é um ticket médio bem caro. Então, é caro, o negócio não conseguiu ficar mais caro, né? E assim, você para ver, o negócio subiu 10%, né? A inflação no período foi 5%, né? Então, os caras conseguem repassar preço acima da inflação, né? Poder de precificação absurdo. Same-store sales, 24%, animal. Sell-out total, 380 milhões, 33% a mais. E o que captou para e-commerce foi 43 milhões também, 38%, né? Cara, números excepcionais aqui da Track Fury, tá? Sem muita coisa comentada negativo. Sell-out pro canal, a gente tem ali que a maior parte do sell-out vem de franquia de fato, depois loja própria, depois e-commerce, mas tudo crescendo na casa dos 30%, excepcional. E o sell-out pro canal, franquia, loja faturado, né? Também na casa dos 33% na média, tá? Excepcional também, mais uma vez aqui, o crescimento da Track Fury. Então ele fala ali, ó, o sell-out da Track Fury representa a venda bruta em todos os canais, venda da companhia, loja própria, totalizou 230 milhões no mesmo período, beleza, conselho de mesma loja, crescimento de 24% same-store sales. Impulsiona a combinação de fatores, com destaque para o forte crescimento em loja reformada, a gente viu isso, 40% de loja própria, loja franqueada, expansão de rede física também contribuiu para o resultado da adição de 41 unidades nos últimos 12 meses, tá? Então, beleza, um resultado sólido e um bom desempenho durante a parte de VC ou de verão, né? Acho que a liquidação de verão. E teve a coleção de inverno que a gente já viu, ok, bem em linha com o que a gente havia visto lá em cima, tá? Aí a gente tem que o sell-out faturado foi maior, a gente consegue ver que basicamente teve um resultado bem bacana ali de franquias que aumentou, a gente vê que loja própria aumentou também, e o e-commerce também devagarzinho, representa pouco, mas aumentou também, beleza? E aí da parte do e-commerce a gente vê que boa parte do que vende online, né, essa parte aqui, esses quadradinhos aqui, ó, parte rachurada aqui, vem do Ship from Store, foi aquilo que eu falei, né, venda da loja. Então, acaba que boa parte ali, ó, 71% das vendas online é Ship from Store, isso aqui melhora muito a experiência do cliente, tá? Então, outro ponto positivo. Aí aqui da fonte de receita, uma parte veio de venda de mercadoria, né? Essa parte aqui tem 38 milhões ali de royalties. Aí o varejo de rede própria também incrementa uma boa parte da receita. Aí tem os eventos ali, que receita bem, mas insignificativamente, 5% aproximadamente. Mais crescimento, cara, na casa dos 30% de receita. Não tem nem o que falar aqui, pô. 30% de receita na ano, pô. Excepcional, tá? Então, ó, a receita alcançou o mesmo desempenho, forte desempenho do varejo, o resultado reflete a expansão do número de lojas, tá? Então, beleza. Unidade reformada, durante liquidação. Royalties melhorou muito por causa das vendas de franquias, pela expansão de rede, franquias reformadas. E o canal de venda de mercadoria para franquia, ou seja, vender para franquia, também aumentou abastecimento das lojas, tá? Então, beleza, é algo bem lindo que a gente já havia comentado até então. Aí tem a composição da receita, né? Então a gente vê que a maior parte da receita ali, 50%, é de varejo, de rede própria. Depois vem de mercadoria para franquia, depois entram os royalties e ali depois a gente tem a parte menor, que é a parte de eventos e outros. Margem bruta a gente já viu, né? Que cresceu 31%, cresceu 36% de lucro bruto e a margem 2 pontos por cento a mais, né? Isso porque teve uma melhor margem por parte dos canais, estratégia de markup de volume, volume menor de desconto e melhor negociação com o fornecedor, beleza? Mix de canal mais favorável com a redução de participação de venda para franquia, tá? Em favor de negócios com margens mais elevadas e royalties no varejo próprio. Então, bem linho, tá? Ok, resultado excelente. Despesa operacional, e aí a gente vê que a receita aumentou 31%, a gente teve um aumento de despesa com venda também, 31%, despesa geral administrativa já foi menor, 26%, despesa operacional aumentou na casa dos 29%, foi abaixo dos 31%, então a empresa consegue ter mais receita do que está aumentando a despesa operacional. E aí quando a gente joga outras despesas, a despesa sem a depreciação, joga a depreciação aqui no canto, total das despesas com depreciação, 28%.
Então, de qualquer forma, a gente tem mais receita, tá? Do que despesa. E aí vai dar um ganho maior, vai gerar um resultado melhor lá para baixo, um resultado melhor nas linhas de baixo. E aí ele fala que, ó, as despesas permanecem estáveis com relação à receita e, no entanto, o fator foi neutralizado e o aumento da participação das vendas realizadas pela franquia contribuiu para diluir a despesa de loja. No entanto, o fator foi neutralizado com o aumento de despesa em marketing dos investimentos, mídia e performance incentiva relacionada a eventos, tá? Assim, despesa controlada, mas teve um gasto maior com marketing que neutralizou esse efeito da despesa controlada. Então, beleza, bem tranquilo. Quando a gente olha o EBITDA ajustado, crescendo 47% antes da depreciação e amortização. Então, valor excelente ali. Beleza, sem muito ponto. O resultado financeiro negativo foi 7 bi ali negativo. Se a gente parar para olhar, o resultado financeiro foi 8 contra 4 no trimestre anterior. Isso por causa ali, ó, de despesa financeira, né, de juros que a gente tem, juros de FRS e despesa financeira, ok? Que esses juros ali vêm exatamente do arrendamento, alocação de lojas e redução de receita financeira do período. Então, provavelmente estava com menos caixa investido, né? Creio que seja isso. Se a gente for dar uma olhada lá, a empresa estava com, ó, no primeiro tri, 82 milhões de caixa, agora com 50. Então, com menos caixa, vai ter menos receita de juros de aplicação, né? E aí, como tem a despesa ali de pagamento de juros de dívida, acaba que teve ali um resultado financeiro maior, mas bem tranquilo, porque a dívida da Trackfield é todo de leasing, tá? O lucro líquido a gente já viu, 31%, excelente, o resultado 37%, tá? Aí aqui um dos eventos dele, né? Então, ó, TF Sports, beleza? Aí ele vai abrir linha por linha aqui. No fluxo de caixa, a gente tem caixa de venda operacional, foi primeiro tri, ó, um fluxo de caixa melhor, caixa de investimento, caixa de financiamento. Seria bom ver até o fluxo de caixa aqui aberto, né, completo. Mas é isso, aí a gente tem aqui a expansão de loja própria, então vê que deu uma desacelerada um pouco no ritmo, 2025 até então, mas é aquela história, a gente ainda está no começo do ano, vamos ver como é que vai acontecer as expansões até o final do ano. Loja Trackfield muito bonita, né, então bem organizada, enfim, bem legal. Tem uma loja em Portugal, que é uma franquia, 15 lojas no Norte são 15 franquias, Nordeste a gente tem maior parte de franquia, 3 próprias em um outlet, enfim, algo bem espalhado, né? Bem diversificado. A gente tem a NRE aqui, beleza, conciliação de EBITDA, fluxo de caixa, e a gente tem, ó, basicamente lucro líquido aqui da empresa, primeiro tri 24, primeiro tri 25, deu mais lucro, então a gente pode ver. E aí a gente tem uma depreciação menor aqui, que teve uma depreciação quase em linha, mesma coisa, não tem muito impacto, né? Imposto, blá blá blá. Juros, direito de uso, aumento de contas a receber, né? Esse aqui melhora o fluxo de caixa, né? Que vai ter mais contas a receber. Estoque, teve um aumento de estoque, né? Uma piora aqui na questão dos estoques. Então, assim, imposto a recuperar, fornecedor. O fornecedor deu uma leve negativada, né? Pagamento de fornecedor. Mas, via de regra, assim, não tem nada tanto preso ali no capital de giro. Então, bem tranquilo. Teve uma geração de caixa boa. Então, positivo aqui para Trackfield, tá? Então, bem em linha. Então, assim, quando a gente para ver, Trackfield, cara, apresentou um resultado excepcional. É uma empresa que dá uma aula aqui no varejo pra gente, tá? Baita empresa, baita resultado. Se você for que você não investe no varejo brasileiro, você não conhece Trackfield, você deveria conhecer. Baita case de sucesso, empresas mostrando resultados excelentes aqui, tá? Crescimento de receita, despesa um pouquinho mais controlada, aí a alavancagem operacional trabalha, crescendo lucro, margem ótima para o varejo, sem dívida, expandindo franquia, vindo receita de royalties, lá de pagamento de proventos, você sabe que proventos, dividendos é uma coisa irrelevante, gerando caixa, cara, redondinha a empresa, tá? Excelente. Qual foi minha última nota? Minha última avaliação aqui na empresa, nem lembro quanto foi, mas se fosse para dar uma nota aqui, ó, nota 4 para a empresa, tá? Então, cara, empresa ali é excelente, tá? Gosto bastante. Empresa ainda pequenininha, 2 bi de valor de mercado. O que pode dar maior problema aqui na empresa é que a gente tem a questão da governança, né? A gente tem que basicamente 100% da empresa, né, da parte ordinária da empresa, são desses três, né, do Alberto, Frederico e Ricardo. Então, a parte que a gente consegue comprar é a parte preferencial, né, que não faz parte do novo mercado. É o único defeito que eu vejo na Trackfield ali, tá? Mas, tirando isso, empresa excelente, tá? Quem estudou empresa desde que eu falei, pelo menos ali uns 15, 16% de retorno já deve ter colocado no bolso. E se você foi comprando ali recorrentemente, colocou bem mais dinheiro, porque a empresa caiu e depois agora tá voltando a pipocar, tá subindo. Você gostou da análise até aqui, quer aprender a fazer análise como essas de empresas? E se você quiser também ter acesso a várias análises como as que estão aparecendo aqui na tela, que são do meu curso do ZT, vou deixar aqui na descrição que eu te ensino todo passo a passo para você sair do zero, aprender a multiplicar o seu patrimônio, investir no Brasil e no exterior. Claro, sabendo analisar de forma completa uma empresa, tá? Então, investidor topo, que chegou até aqui, muito obrigado pelo like. Se não é investidor topo, já sabe, né? Like mandado alimenta algoritmo ruim. Você viu que o conteúdo aqui é bom? Deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. Então é isso, muito obrigado por chegar até aqui. É só o começo e até o próximo vídeo.